E para a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, o tema, mais uma vez, ele é muito interessante. Vamos falar hoje sobre a importância da autoestima aos que buscam uma vida plena. Olá, amigos! Eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, educadora, assistente social e administradora hospitalar. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Joy Roosevelt. Autoliderança é a educação que transforma. Nós falamos da autoestima várias vezes em várias abordagens diferentes. Aqueles que se interessam em aprofundar, o nosso canal do YouTube terá vários outros vídeos com essa temática. Mas hoje, particularmente hoje, o nosso foco está na entender a importância dela na busca da vida plena. E nós, então, vamos estar definindo o que é importância. Importância é tudo aquilo que tem valor, que tem referência. E a autoestima é aquele amor próprio, é o valor que você dá a si mesmo, né? Então, quando você se valoriza, o seu cérebro também entende tudo que é importante para ele estar produzindo algo para você mesmo. Por exemplo, quando a gente come muito, né? Come bastante, tem uma refeição completa, você logo em seguida tem uma sonolência, vem um sono, bate aquele cansaço, aquela moleza. O que é isso? É o cérebro que considera que é importante nesse momento a digestão. Então ele coloca todas as energias do corpo direcionados para o órgão estômago, para que lá seja feita a digestão. E ele mantém todos os demais órgãos somente com energia para manter a vida. Por isso que alguns, logo após uma refeição pesada ou uma refeição muito farta, sente realmente sono. Alguns dormem, outros diminuem a intensidade do que está fazendo por conta disso. Então, toda vez que você tiver algo que é importante, o seu cérebro também entende que é importante. Então, quando você considera que a autoestima, que a capacidade de valor que você dá para você mesmo, o seu cérebro também cuida da sua autoestima. E quando alguém te trata mal, alguém grita com você, alguém te coloca apelido pejorativo, fala da sua honestidade, fala da sua capacidade, o cérebro reage. E como que ele reage? Ele te dá um alerta, faz que você perceba aquela situação que lhe desagrada e te dá alternativas para que você busque mudanças. Agora, quando você não dá importância para a autoestima, as pessoas podem te tratar mal, podem fazer coisas que realmente te diminuam, mas o seu cérebro ignora. Por quê? Porque não é importante para ele. Então ele só dá importância para aquilo que seja importante para você. E quando nós falamos em importância, a gente percebe que aquilo que é importante para nós, o cérebro adota e influencia a nossa vida. Então é uma pena que muitas pessoas não deem importância à própria autoestima, porque elas têm, pode estar abandonada, pode estar em baixa, mas o sentimento existe em todos nós. E é uma pena. Seria semelhante a você ir almoçar ou jantar na sua casa todos os dias, você põe o prato e assim como você não dá importância à autoestima, você também não dá importância aos talheres, por exemplo. Aí você faz aquela comida e tem que comer com a mão. Então é um desajuste, é uma coisa que nos desagrada, vai criar problema, vai cair para a mesa. É tão
tão mais fácil comer com o garfo e a faca, é tão mais fácil comer com o talher, e você encontra pessoas que ainda não dão valor para isso e não conseguem entender. Assim como é muito mais fácil viver com autoestima elevada, é muito mais fácil viver cuidando de si mesmo, é muito mais proveitoso, muito mais produtivo. Então, quando nós percebemos que algumas pessoas não dão importância para isso, é que elas ainda não entenderam como elas poderiam ter uma produtividade, uma capacidade e, acima de tudo, um bem-estar muito maior se utilizassem desta ferramenta que está com elas totalmente sem valor. Agora vamos para um exemplo prático. Quando a pessoa dá importância para a sua autoestima, ele vai à procura de emprego e ele se posiciona de forma diferente daqueles que não dão importância à autoestima. Ele chega, ele cumprimenta todo mundo, ele pega firme na mão das pessoas, ele se coloca que ficou sabendo daquela oportunidade, que ele gostaria de estar buscando este trabalho, que ele, se tivesse algo que ele não soubesse, algum detalhe que lhe fugisse do conhecimento, que ele se colocava a aprender, a melhorar os seus conhecimentos, caso ele não os tivesse. Então ele se posiciona de uma forma equilibrada, de uma forma que faz com que todo mundo saiba que ele está se colocando à disposição e que ele tem vontade real de trabalhar naquela organização. Agora, aquela pessoa que não dá importância para a sua autoestima, ele busca trabalho acanhado, oprimido, com medo, ele chega, ele mal cumprimenta as pessoas, ele não direciona o seu olhar para o entrevistador ou para a pessoa que o recepciona. Às vezes ele chega cabisbaixo, ele pergunta do tipo assim: vocês têm algum trabalho aqui pra gente? Eu posso deixar meu currículo? E acaba a conversa aí. Ele não está por dentro do que a empresa faz, o que é que ali estão realizando, se realmente eles estão precisando de algum trabalhador ou não. Então, a autoestima, ela determina a imagem daquele que busca um emprego. E o empregador ou a pessoa que entrevista, que tenha autoestima como algo importante, ele de cara ele fala: gostei desse cara que realmente se posicionou com autoestima. E quando ele não dá muito valor para a autoestima, mas aquele primeiro que tem autoestima, aquele candidato que se posicionou equilibrado, certo do que ele veio fazer, com absoluta certeza que quer aquela oportunidade, ele não valoriza a autoestima, esse empregador ou esse entrevistador, mas ele fala assim: eu não sei porquê, mas eu gostei desse cara. Agora, o candidato que não tem uma valorização para a autoestima, muitas vezes ele não sabe nem identificar o que aconteceu. Porque como ele não valoriza a autoestima, ele não sabe nem que ele não foi bem na entrevista, que ele não se colocou de forma certeira, assertiva, ele não se colocou na realidade, né? E ele continua pensando assim: não é que eu fui mal na entrevista, é que o mundo está em crise. A gente não consegue se colocar no emprego com facilidade. Ou ainda ele pensa assim: não, aquele empregador realmente não faz entrevista entrevistas mais assertivas, mais verdadeiras. Eu acho que ele já tinha algum candidato que ele queria oferecer o trabalho. Então ele sempre arruma uma desculpa. Por isso, todos nós precisamos dar importância para a nossa autoestima. Aí, quando nós vemos um exemplo como esse que ela acabou de dar, a respeito de procurar emprego ou não, nós percebemos que nós
Poderíamos dar uma outra ilustração, inclusive, dizendo assim que a autoestima é aquilo que dá brilho à pessoa. Nós não sabemos explicar. E é por essa razão que muitas vezes, daquela fila de emprego, você percebe alguém mais capacitado que não fica com a vaga, perdendo-a para alguém menos capacitado, mas que se destacava, que brilhava, que tinha o brilho nos olhos, que tinha empolgação nas palavras. Por quê? Porque estava confiante de si. E muitas vezes isso é certo. Essa sensação de injustiça que o melhor ficou de fora, acontece sim. Muitas vezes o melhor fica de fora. Porque se ele não aplicar essa melhora nele, se ele não tiver o brilho da autoestima quando ele fala dele, dos seus cursos, das suas coisas, tudo fica sem graça. E por maior que seja a qualificação dele, sabe o que ele fica sendo? Um candidato a mais. Enquanto muitas vezes aquele outro que sabe de todas essas questões faz igual a todo mundo, mas ele simplesmente se destaca, brilha, aparece, e é essa a mágica da autoestima. Ela consegue projetar aquele que a possui. Agora, autoestima é importante para você? Pensa bem, reflita, porque a autoestima é uma realidade na condução da nossa vida. Quer nós acreditemos ou quer nós não acreditemos na autoestima. É mais ou menos assim. Eu chego em casa e vou preparar meu arroz. Eu pego meu arroz, eu lavo, eu pego o meu alho, a cebola, o óleo, eu faço toda aquela fritura daquele tempero, coloco o arroz, mas eu não acredito no sal. Não acredito que o sal salga. Então eu coloco sal e coloco mais uma pitada de sal porque eu não acredito nele. A autoestima é mais ou menos assim. Quer você acredite ou não, ela existe na nossa vida. Ela está para conduzir a nossa vida. Se você é daquelas pessoas que acredita na autoestima, ok, maravilha. Você já está pronto para estudar realmente a autoestima. E nós temos uma aula no canal do YouTube que chama Autoestima, a base das realizações. É muito importante se você quiser aprofundar nesse assunto. Agora, se você não acredita na autoestima, se você não acredita que ela influencia a nossa vida, que ela influencia a nossa imagem, você deve realmente tomar cuidado. Porque a nossa autoestima mostra quem nós somos. É mais ou menos assim. Quando uma pessoa chega, não conhece aonde ele está chegando, numa empresa, no escritório, ele chega, ele entrega o seu cartão de visita, o seu cartão de apresentação. E automaticamente a pessoa que o recebe, só pelo cartão, ele já identifica o nome, a empresa que ele está representando, então ele já começa a conhecer alguma coisa daquela pessoa. A mesma coisa acontece com relação à nossa autoestima. A nossa autoestima nos mostra para as outras pessoas, nos apresenta para as outras pessoas, diz nas entrelinhas, numa comunicação bem assim sutil, mas ela diz quem nós somos. Ela mostra, por exemplo, se eu sou capaz ou se eu sou incapaz, se eu sou otimista ou pessimista, se eu sou uma pessoa confiável, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu sou uma pessoa que realmente estou segura de tudo aquilo que eu faço. Então, a nossa autoestima, você acreditando ou você não acreditando, repara, presta atenção, porque é o nosso cartão de apresentação. Ela mostra como nós somos e dá a nossa imagem para as outras pessoas. E o mais interessante é que isso funciona querendo você ou não. Lembramos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas te tratam de um jeito que você não gosta, né? Ou as muitas pessoas não te valorizam como você acha que merecia ter valor e você pensa assim, mas por que eles me tratam desse jeito?
E a resposta seria: eles estão colhendo o que você é sempre daquilo que você passou para elas. Assim, mas eu não falei nada, não precisa falar. Esta é a mágica da autoestima, não precisa falar. Quando nós temos contato com alguém, quando nós temos qualquer tipo, só de estar na frente sem uma única palavra, o nosso comportamento, a nossa postura, o que nós acreditamos, isso estabelece esse tipo de comunicação. Então o que acontece? As pessoas acabam sabendo de nós sem que a gente tenha que necessariamente abrir a boca, pela nossa autoestima, pelos nossos cuidados, pela forma de tratar a nós próprios e falar da vida. A pergunta seria então a seguinte: a tua autoestima fala o que de você? A minha autoestima, será que ela fala bem de mim ou ela fala mal de mim? Quem observa o trato comigo mesmo, a maneira com que eu me comporto, a maneira com que eu me cuido, a maneira com que eu falo, a maneira com... Quem olha tudo isso, o que entende disso, o que recebe disso? Porque muitas vezes eu é que estou falando para as pessoas coisas que eu gostaria de deixar escondido. Da mesma forma, às vezes a gente quer falar coisas para pessoas e elas não percebem a mesma realidade. É igual quando você pergunta para alguém assim, como é que está a vida? E ela automaticamente responde, tudo maravilhoso, tudo ótimo, né? Mas acabou essa frase pronta, o resto ali em diante, ela está abatida, triste, desestimulada. Então você já sabe que aquilo tudo era propaganda enganosa. A mesma coisa. Quando você fala de você, na sequência vem a sua autoestima e bate um carimbo de ser verdade ou de ser mentira. Então, o que é que você está falando de você? Ou melhor ainda, o que a sua autoestima está contando para as pessoas a teu respeito? E prosseguindo esse exemplo do Roosevelt, conhecendo a nossa autoestima, nós sabemos identificar qual a visão real que nós passamos de nós mesmos para as outras pessoas. Se essa imagem é positiva ou negativa. E isso nós só conseguimos identificar quando nós nos autoconhecemos. Nós precisamos nos autoconhecer para conhecer assim se temos ou não autoestima. Porque com a autoestima elevada, você com certeza se coloca de forma absoluta, de forma equilibrada para qualquer pessoa, onde você realmente mostra que você tem valor, que você sabe, que você é competente, que você é capacitado. Então a importância da autoestima em nossa vida é algo de suma relevância, tem um valor inestimável. Devemos procurar entender, sim, o que é autoestima e como é que está a nossa autoestima nesse momento, nesta ocasião, nesta situação. Sem isso, nós nunca teremos uma visão clara sobre nós próprios. Sem essa questão de fazer essa análise, de entender a autoestima, de estudar a autoestima, porque muitas vezes não é uma coisa cotidiana, não é uma coisa corriqueira para a maioria. E desta forma, você acaba não tendo uma visão. Tanto é que eu entendo se um de nós perguntar para você que nos assiste como está a sua autoestima, se ela está elevada ou não, você não saiba responder isso de imediato. A maioria das pessoas talvez não saberia. Por quê? Porque é tão automático o jeito que você se trata que você não dá mais atenção para isso. Por isso que o nosso tema hoje é sobre a importância dela. Por quê? Porque se não deu importância, ela simplesmente desaparece. Em algumas pessoas já com idade avançada, e você perguntar como é a tua autoestima, talvez ela vai perceber que ela passou uma vida inteira sem depositar nenhum tipo de atenção nessas questões e assim perdeu muito do que ela poderia ter feito com ela própria. Então, refletir sobre a autoestima, observar a autoestima das outras pessoas para avaliar a nossa, começar a ter essa identificação, você viu fulano de tal? Começar a dar nome às coisas. Esse brilho, essa coisa, fui com a cara dele, gostei do jeito dele, tudo isso dá um nome correto para isso, porque isso vai ampliar os nossos horizontes.
Eu vou começar a entender que é uma questão de inteligência eu cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, do que eu penso, do que eu falo, da minha capacidade, esse cuidado todo se exterioriza e as pessoas também compram essa minha imagem. Desta forma, a importância da autoestima deve ser questionada a cada um de nós. Muitas vezes, o que nós precisamos como impulso para mudar de vida é somente isso. Ter uma autoestima bem alimentada me projeta, me impulsiona para ter uma vida plena. Sem entender isso, sem ter essa compreensão, nós vamos deixar de fora uma grande ferramenta de elevação e de progresso. E qual o ganho de dar importância à autoestima? Qual que é o resultado? Qual que é o benefício que eu tenho quando dou importância para a minha autoestima? Primeiramente, nós vamos ver o que é que nós perdemos quando nós não damos importância para a autoestima. Quando nós não damos importância no valor que nós damos para nós mesmos. Então, primeira coisa que acontece é que você, não dando valor, não dando importância, não sendo de relevância para você a autoestima, você não identifica as mudanças necessárias. Você nem percebe que você está errando, nem percebe que você não está preparado, nem percebe que você está emitindo sinais que estão te deixando ou te colocando para baixo. Então, nós precisamos dar importância para a nossa autoestima. Quando as pessoas, por exemplo, tratam mal você, e se você não tem uma autoestima elevada, você não dá importância para essa autoestima, você considera até que é o jeito dele. É o jeito dele te maltratar, e não que você precisa impor limites na forma de se relacionar com você. Isso está no maltratamento, naquele relacionamento abusivo, onde você se coloca como a pessoa que não precisa fazer nada, e sim que é aquilo mesmo, é daquele jeito mesmo, você tem que viver desta forma. Não. Quando você está também com baixa autoestima, ou você não dá importância para a autoestima, você vai buscar um trabalho, mas sem vontade, como eu disse agora há pouco naquele exemplo, mas sem vontade, sem ver as oportunidades, sem estar preparado, sem estar capacitado realmente para aquele propósito. Então, nós precisamos achar. Quando nós estamos sem dar importância para a autoestima, nós temos que realmente buscar o contrário. Nós temos que dar importância à nossa autoestima, porque assim você começa a colher resultados e colher benefícios. É mais ou menos assim também. Quem se importa com o carro? Com o seu carro, aquele carro que você sonhou tanto tempo e que conseguiu comprar. Quando você se importa com o seu carro, você cuida do seu carro. Agora, quando você se importa com a sua autoestima, com a sua valorização pessoal, o seu cérebro cuida da autoestima. Ele faz com que você fique em alerta e se posicione naquelas condições que não são boas, que não são benéficas, aquelas condições onde as pessoas te tratam mal. Então ele te coloca como em alerta, em posicionamento para mudar a situação. Então, quem tem a autoestima como algo muito importante, o seu cérebro faz também a parte dele. Ele cuida da sua autoestima. E a partir daí, então, você cuida mais de si, da sua aparência, da sua saúde. Você realmente está preocupado com você. Você se preocupa em se cuidar. Você não admite mais que te maltratem, que te coloquem para baixo. Você coloca os limites, você impõe limites, inclusive. E o mais importante, e que é a grande sacada da autoliderança, agora estou falando da autoliderança, é você saber escolher
porque você tendo a autoestima elevada é um fator preponderante para que a sua autoliderança seja alcançada e você possa escolher tudo que você deseja na sua vida. E dentro dessa reflexão, dentro dessas questões todas, é muito importante você entender, todos nós que venhamos a entender, que esta importância, por que está ligada a uma vida plena? Porque uma vida plena, ela está da mesma forma nos impulsiona a compreensão de que é algo bom, algo feliz. Sem autoestima, você nem sempre se acha merecedor do que é bom. Então nós encontramos muitas pessoas que lutam para conseguir alguma coisa e quando consegue essa coisa, ao invés de usufruir, começa o quê? Correr atrás de uma outra coisa. Por quê? Sem autoestima, está desligado dentro dela o senso de aproveitamento, de viver a vida, de ter qualidade. Ela está sempre produzindo. Então é verdade que a produtividade é boa, mas é mais importante ainda produzir com inteligência, com bom senso, com razão. E quando nós observamos essas questões todas, passamos a ter uma noção muito mais nítida e clara de que a autoestima pede inquestionavelmente prioridade na nossa vida. Sem ela, você pode ter grandes aquisições, mas sem usufruir dessas aquisições. Já com a autoestima, onde eu sou merecedor, eu reconheço isso, eu cuido de mim, eu tenho ao mesmo tempo que ter uma grande produtividade, um grande trabalho, um grande empenho, seguir adiante, ter compromisso, mas eu tenho que também viver. Algumas pessoas pagam o preço muito caro para o progresso quando não tem autoestima. Elas conquistam todas as coisas, mas perdem somente a elas próprias. Ou você dá importância para a sua autoestima, ou muita coisa com que você se importa vai se perder. E nós agora terminamos o nosso estudo sobre a importância da autoestima aos que buscam uma vida plena, desejando que essas reflexões tragam vitalidade para a reformulação da sua existência rumo à vida plena. O nosso próximo encontro, porque a vida plena pede muitos encontros, que é muita coisa para estudar, ele terá como título Entre em paz com seu passado para ter uma vida plena. Pois a vida existe no aqui e agora, neste momento, no presente. E se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Estamos agradecidos pela sua atenção e um grande abraço para cada um de vocês. Forte abraço e até breve.